Após um diagnóstico de depressão, em termos clínicos, a prescrição é quase sempre a mesma. Tranquilizantes, antidepressivos, reguladores do humor, sedativos, ansiolíticos e antipsicóticos. Um sem fim de nomes e determinações complexas, em suma, químicos que vão diretamente para o organismo do doente. Para além de uma fatura pesada, a medicação é também sugerida uma alteração na vida, nos hábitos alimentares, sobretudo, e até na suplementação. Suplementos alimentares como o ômega 3, o cálcio, o ácido fólico, a vitamina D, o zinco e o selênio, componentes que até há bem pouco tempo eram considerados aliados para atenuar e ajudar na recuperação de um estado depressivo. No entanto, sabe-se agora que em nada influenciam. Todos os anos conhecem-se novos números no que toca ao consumo de medicamentos dos portugueses. Os mais consumidos são os ansiolíticos e os antidepressivos. No entanto, sabendo que não curam a depressão, estaremos nós a ser alvo de um grande esquema político com um bom marketing para que os portugueses vivam em placebo. São milhares e milhares de euros gastos em medicamentos que apenas invadem ainda mais o organismo de quem infelizmente sofre com esta doença. Está definitivamente na hora de colocar um basta a este jogo de interesses e procurar, sim, a credível e eficaz cura para a depressão. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Você viu aí na abertura da nossa programação essa matéria com a Patrícia, que falou sobre a depressão em Portugal. Realmente, o número de portugueses com depressão e com ansiedade tem crescido assustadoramente. Portugal está entre os 3 países europeus com a maior prevalência de depressão e de ansiedade. Para você ter ideia, os gastos por mês com psicofármacos e antidepressivos chega ao montante de 600 mil euros. Isso por mês. Os portugueses gastam cerca de 600 mil euros por mês, aliás, por dia. E isso chega aí a um total de 220 milhões, cerca de 220 milhões de euros por ano. Observe que realmente a situação da depressão, da ansiedade, é algo realmente crescente e assustador em Portugal, principalmente entre jovens, por incrível que pareça. Você vai ver a história agora da senhora Rosa. Essa senhora passou por situações muito difíceis, desde a convivência com seus pais. O pai era alcoólico e um certo dia ele pegou uma faca para matar a esposa. A Rosa caiu em depressão profunda, mais tarde ela se casou e após o casamento a depressão continuou. E ela chegava a tomar 30 comprimidos por dia, só ficava no escuro. Uma pessoa que não tinha prazer para absolutamente nada. Veja a história dela. Meu pai era alcoólico, até que a uma certa altura ele pegou numa faca para matar a minha mãe. Então eu comecei a ficar ainda mais depressiva. O médico chegou a dizer que isto era uma doença para a vida toda, até porque a depressão ele diz que não tinha cura. Peguei numa caixa de comprimidos, eram perto de 100. Quando deram por mim eu já estava desmaiada. Fui parar ao hospital, teve 48 horas que não ouvia, não falava nem via. Meu pai era alcoólico e, portanto, havia muitas desavenças em casa, até que a uma certa altura ele pegou numa faca para matar a minha mãe e nós vivemos isso durante esse período. Eu transportei isso para o meu casamento. Então eu comecei a ficar ainda mais depressiva, eu chorava muito, eu não saía de casa, nasceu a minha primeira filha e eu ligava-lhe, mas não tinha aquele afeto para a minha filha, porque me sentia triste. Então meu marido sugeriu nós procurarmos um médico, então eu fui para um médico. Fui, mas não valeu de nada, porque eu cheguei a tomar 30 comprimidos por dia, eu sentia-me bem no quarto fechado, sem ninguém falar para mim. O médico chegou a dizer que isto era uma doença para a vida toda, até porque a depressão ele diz que não tinha cura. E então que só mesmo quando eu morresse
é que eu ficava livre dela. Portanto, não havia remédio para a depressão. E mesmo que ele já me tinha dado, já era para eu ficar bem. Então, como não houve resultado daquilo, que não valia a pena. Eu cheguei a dizer para o meu marido que eu não era a pessoa para o fazer feliz. Agarrei-me a uma fé. Aquela fé trouxe-me uma luz ao fundo do túnel. Então aí eu comecei a me agarrar a isso e isso deu resultado para a minha vida. Porque eu não dormia, automaticamente comecei a dormir e comecei a ter mais paz. Já comecei a vir à rua, já começava a encarar as pessoas. Às vezes as pessoas até me diziam, olha, quem não viu, você está aí toda... Pronto, foi uma mudança totalmente total. Nós vimos aí o testemunho da senhora Rosa. Ela se libertou da depressão. Ela ficou livre daquele tormento. Foram muitos anos de escravidão, de tormento, de angústia, de tristeza, muitos anos de dor. Mas tudo terminou quando a senhora Rosa aceitou um convite. Como nós temos feito convites aqui sempre em nossos programas, e você está a sofrer com tantos problemas, cabe a você aceitar ou não esse convite para mudar a sua situação. A senhora Rosa aceitou o convite, chegou ao Universal e hoje está totalmente livre, liberta, é feliz, tem paz. Isso também pode acontecer com você. Se você quiser a nossa ajuda, se por acaso você está com depressão, ansiedade ou tem um familiar depressivo, entre em contato conosco agora. Nós temos na nossa central vários pastores que estão a atender pelo número que aparece aí na sua tela. É o 218-368-008. Ligue agora mesmo, fale com um dos nossos atendentes, conte o seu problema, a sua aflição, porque nós podemos orar por si. Esse problema que você está a enfrentar pode ser resolvido por meio da fé. Certamente, como a dona Rosa e tantas outras pessoas conseguiram vencer a depressão, você também pode vencer. Depende de si, de uma atitude sua para você ficar livre desse sofrimento. Temos também o número de WhatsApp, que é o 918-617-038. Você vai conhecer agora a história de um casal, o Bruno e a sua esposa, a Cristina. Veja aí, esse casal que aparece aí na sua tela, o Bruno e a Cristiana. Bem, quando a Cristiana chegou ao Universal, já estava no terceiro relacionamento. Os dois anteriores deram errado e o atual já estava também com problemas. Para além disso, estavam também com problemas financeiros. Quando chegaram ao Universal, Cristiana entendeu que o principal na sua vida era mudar o seu interior. Ela teve essa consciência, que precisava mudar interiormente, pois aí tudo mudaria do lado de fora. Ouviram falar desse propósito da Fogueira Santa e viram ali a oportunidade que precisavam. Tudo mudou de dentro para fora. Hoje, eles têm paz, abriram o próprio negócio. O casamento foi transformado. Ao longo do tempo, ela pensou em engravidar novamente. Após alguns exames, descobriu que estava grávida, mas que também estava com cancro. Era um carcinoma papilar. O médico disse que ela teria que abortar. Porém, mais uma vez, Cristiana foi para o altar e o milagre aconteceu. A filha nasceu sem problemas. E o cancro que estava na Cristiana, o cancro desapareceu. Veja essa história. Eu era uma pessoa triste, era uma pessoa que me sentia inferiorizada. Tinha vícios, tinha problema espiritual, era nervoso. Eu já estava no meu terceiro relacionamento e não corria bem. Quando realmente eu estava longe da minha esposa, tinha saudades dela. E quando estava perto, entrava sempre em brigas. Quando cheguei à igreja, eu estava no terceiro relacionamento e não era feliz. Tinha tido o primeiro correu mal, o segundo correu mal e no terceiro estava na mesma situação. Foi assim que eu cheguei à igreja. A nossa vida financeira era má
Vivíamos só com um salário, era muito pouco, com uma criança pequena, desanimados, desiludidos, com vontade de desistir. E ali nós encontramos uma porta aberta e vimos uma luz no fundo do túnel para a nossa situação. Isto foi sensivelmente há 14 anos. Nós chegámos e fomos acolhidos, sentimos-nos em casa, aprendemos a usar a nossa fé, fomos tendo um passo de cada vez. Eu logo, assim que cheguei, eu vi que tinha uma luz e que eu podia mudar e que eu mudando, tudo à minha volta iria mudar. E assim foi, passo a passo, fui mudando a minha maneira de ser, a minha maneira de me comportar, deixei de ter aquelas reações que eu tinha, conforme eu ia aprendendo na Igreja Universal, conforme me iam ensinando. Na altura chegou a Fogueira Santa. Para nós era tudo novo, mas nós entendemos logo de imediato. A gente não tinha muito para sacrificar, mas demos o nosso tudo, que era o meu salário. Não era muito, era um salário mínimo, mas deu para mudar a nossa mentalidade. Nós mudámos completamente. E realmente vi uma mudança nesse sacrifício. Vi uma mudança e vi uma transformação. Nós começámos a lutar os dois para o mesmo lado, logo aí tudo mudou. Começámos a ter outros focos. Entretanto, o meu marido estava desempregado, arranjou um trabalho. Entretanto, começámos a andar devagarinho. Entretanto, começámos a ter outro foco na nossa vida financeira. Pensámos em montar o nosso próprio negócio. Não sabíamos como nem o que fazer, porque não tínhamos rendimentos, mas Deus deu-nos uma direção. Nós acreditamos, nós fomos com o nosso tudo, sacrificamos o nosso tudo e logo aí a gente viu, porque a gente montou o nosso negócio e a nossa vida financeira mudou. O nosso nome começou a ser conhecido, nós começámos a rodar, a conhecer novas pessoas, deixámos de contar as moedas, deixámos de poder dar ao nosso filho o que a gente podia dar. Tudo mudou. Entretanto, tive um sonho. Eu queria ser mãe, novamente. Só que, nesse momento, foi muito difícil, porque eu tentei várias vezes e tive vários abortos. Fiquei muito triste quando ela não conseguiu engravidar, porque claro que sim, que perdemos um bebê. Primeiro, ela teve um aborto e eu queria desistir. Eu queria desistir de continuar mesmo. E eu nunca desisti. Sei que noutra Fogueira Santa, de fim de ano, eu disse assim, não, este ano vai ser, e eu quero muito ser mãe. E entretanto, eu engravidei. Só que quando eu engravidei, descobri, numa aquelas análises, aqueles exames de rotina que eu tinha feito, descobri que tinha um carcinoma papilar. Fui seguida, o cirurgião disse que podíamos viver um dia de cada vez na gravidez, que se eu tivesse que tirar o cancro, não havia problema nenhum para o bebê, só haveria se tivesse que fazer quimioterapia ou radioterapia, aí sim. Entretanto, o médico obstetra dizia que eu tinha que abortar. Naquele momento eu limpei as minhas lágrimas e segui com tudo para o altar, porque eu sabia que só no altar eu iria ter resposta. Passaram-se 9 meses, como nunca tinha acontecido, eu trabalhei até o dia da minha filha nascer, nasceu saudável, tudo bem, e o meu cancro não evoluiu nada nos 9 meses. 3 meses depois da Miriam nascer, foi removido, tirado, não fiz quimioterapia, não fiz nada rigorosamente. Tiramos e ponto. Até hoje, nunca mais deu sinal. Todas as Fogueiras Santas fazemos algo diferente. Tentamos nunca ir para a zona de conforto. Deus pede, mas a gente faz sempre algo a mais, porque a gente quer mais. Sacrificar não foi muito difícil, a questão monetária, porque é assim, eu sempre pensei assim, que a Fogueira Santa eu não tenho nada.
eu não tenho nada, porque é assim, se eu morrer, eu vou deixar tudo aqui. Então, eu sacrificava-me tudo. Eu não tinha medo de sacrificar. E por isso que Deus mudou a minha vida através disso. Deus deu-nos uma nova direção. Nós tínhamos um espaço que era da minha mãe, antigo, velho, e Deus deu-nos uma direção, de fazermos dali algo novo. E nós fizemos. Não foi num dia, não foi em 2, tivemos muitas lutas, mas conseguimos concretizar esse sonho. Tem o nosso restaurante, não é? Temos a rolota, temos o nosso carro, não é? Temos a nossa quinta de 5 hectares. O património, mais ou menos, está avaliado na volta de 800 mil euros, que aqui não tinha nada, passei a ter um património de mais ou menos de 800 mil euros, quase 1 milhão. Por causa assim, nós começamos desde o início, não é? Nós não tínhamos nada e agora realmente temos esse património. Nós temos aqui essa calçada portuguesa, que realmente que representa minhas raízes, sou português, não é? Nós colocamos, nessa parte, nós tínhamos colocado uma parte as casas solares de Paris, temos as casas de Normandia e Alsácia desse lado, não é? Depois temos o mercado, que nós colocamos um mercado, um arquetipo que nós temos em França, não é? Nós temos também a Casas Alpinas, a Casa Alpina que nós temos aqui, não é? E depois temos uma fonte que nós colocamos. Esse estabelecimento tem mais ou menos uma capacidade de 50 pessoas que nós podemos colocar. Depois temos um alojamento local que representa, temos 8 quartos, que dá para a capacidade de mais ou menos 16 pessoas. Neste tolo da Pina está a funcionar muito bem. Nós temos clientes que vêm da Bélgica, empresas da Bélgica que vêm para cá, não é? Temos também clientes daqui da região, fora da região, porque nós trabalhamos com muitas pessoas fora da região mesmo. Não é só da região, mas trabalhamos com muito mais fora da região. Tem clientes que vêm fazer 50 km para vir cá comer a nossa refeição. O mais importante foi o Espírito Santo, me deu aquela calma, aquela sereno, deu-me tudo, o Espírito Santo que é Ele que me fortalece. E o mais importante de tudo foi mesmo o Espírito Santo. Temos uma vida nova, uma família feliz, um casamento abençoado e o mais importante, temos Deus. Não só na nossa vida, como em nós. Nós somos novos. Somos totalmente diferentes. Deus mudou a nossa vida, de dentro para fora. Porque primeiro mudou por dentro, para podermos mudar para fora. Muitos, se pudessem, faziam isso com a sua vida. Não cometiam tantos erros. Não se envolveriam com certas coisas e pessoas. Não agiriam como agiram até aqui. Não se pode voltar ao passado, mas é possível receber uma nova identidade e uma nova natureza. E isso só acontece no altar. O lugar onde nos vaziamos de tudo, do nosso velho eu, onde recebemos um novo nome e a oportunidade de ser a testemunha viva do Senhor Jesus nesta terra. Neste domingo, dia 11 de julho, a Santa Ceia da luta com Deus, para os que querem se esvaziar de si mesmos e serem cheios do Espírito de Deus. Às 9h30, Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal que se encontre mais perto de si.
Neste domingo nós teremos a Santa Ceia da luta com Deus. Nós estamos nesse propósito da Fogueira Santa no Val de Jaboque. Levaremos para esse local em que Jacó teve um encontro com Deus, lutou com Deus toda a madrugada, que é esse lugar que você vê nas imagens. Nesse lugar, bispos, pastores de vários lugares do mundo estarão reunidos para um clamor de hora em hora, toda a madrugada até o nascer do sol, em favor da sua vida. Mas haverá uma transformação, haverá uma mudança, mudança de vida, mudança de identidade, uma transformação total e completa para a sua vida. Dá tempo de você procurar o Universal e ter mais informações para você participar, para você ter essa transformação que a Cristiana e o Bruno tiveram, a mudança, o milagre que eles alcançaram e tantas outras pessoas. Você também pode alcançar esse milagre. E na oportunidade desse domingo, além do clamor da luta com Deus, que será muito importante, assim como Jacó lutou com Deus ali aquela madrugada, nós teremos esse clamor neste domingo. A Santa Ceia será a Santa Ceia da luta com Deus. Essa cerimônia tão especial vai marcar essa transformação que vai acontecer na sua vida pela ação do Espírito Santo. Eu tenho a certeza que você sairá da reunião totalmente mudado. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, essa Santa Ceia da luta com Deus, a Santa Ceia da transformação, será a transformação para a sua vida. Você pode procurar um dos nossos templos em Lisboa, você pode procurar o Templo Maior, na Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. Você pode procurar aí no antigo Cinema Império, Alameda do Afonso Henriques 35, ao pé do metro Alameda. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro 151, você pode procurar o nosso cenáculo, também em Vila Nova de Gaia, tá bom? Nesse domingo, às 7h30 e 9h30, com o Bispo Macedo. Nós estaremos no cenáculo do Porto. Atenção todos que estão a nos acompanhar, às 9h30, 7h30, especialmente às 9h30. Às 9h30, no cenáculo do Porto, teremos aí a Santa Ceia da luta com Deus. Aquela reunião de fé e milagres, com as 7 orações. Esse será um domingo muito especial no Porto. E eu quero convidar todos vocês a estarem conosco. Rua Egas Muniz, 485, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Neste domingo, na Santa Ceia da Transformação, da luta com Deus, às 9h30. E repito, o mesmo vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você pode entrar no nosso site, igrejauniversal.pt, e você terá aí todas as nossas moradas em Portugal e também toda a Europa. Ou pode ligar na central de atendimento 218-368-008. Chegamos ao final de mais um programa Milagres de Jesus. A todos um forte abraço, que Deus os abençoe e não se esqueça que logo mais, daqui a pouco, 8 da noite, nós teremos a Escola da Fé. Isso mesmo, a Escola da Fé, a busca ao Espírito Santo, para todos aqueles que têm sede de Deus. Você tem sede de Deus? Então a sua sede será saciada. 8 da noite, essa reunião toda especial. Forte abraço e que Deus os abençoe.